Meus amados irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui. Estarei estudando as Santas Escrituras do Salmo 1 até o último, que é o 150. Hoje no Salmo 68, já pega sua Bíblia aí para acompanhar comigo. Salmo 68, parte 1, vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer nesse vídeo de hoje. Direto ao ponto. Hoje eu vou ler com vocês do versículo 1 ao versículo 6. E eu leio primeiro todo o salmo, né? Essa parte que eu vou ler hoje. Depois eu venho comentando com vocês o que Deus ministrou no meu coração. A minha versão, a versão da Bíblia que eu uso, é a NVI, Nova Versão Internacional. Uma versão que eu gosto, que é mais fácil de entender, que é mais simples de ler e também não foge do contexto. Salmo 68. Salmo de Davi. Vamos lá. Tem um subtítulo aqui, vai estar escrito para o mestre de música, davídico, um salmo, um cântico. Salmo 68, versículo 1. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça. Como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Só até aqui, versículo 6. Começando a comentar com vocês, se vocês ouvirem um miado de um gato no fundo do vídeo, é porque eu e minha mãe, a gente resgatou um gatinho. Quando a gente estava vindo para a igreja, ele foi para o meio da rua, começou a miar, e eu vendo aquela cena não consegui dar as costas e deixar o gatinho na rua. E ele é um siamês. Eu não sei se abandonaram ele na rua, mas eu e minha mãe, a gente resgatou ele, por isso que se você escutar um miado no vídeo, é essa criaturazinha aqui. E eu não ia ver o bichinho no meio da rua, miando, sozinho, cheio de pulga, sujo, e deixar ele para morrer, né? Então a gente pegou ele, a gente está cuidando dele agora com a ajuda de Deus, não é fácil, mas a gente vai conseguir. Não seja irresponsável, não abandone filhotes de gatinhos. Por mais que você possa ter uma gata, né? Ela tenha filhote e você não queira, não ter condição, doe os filhotes para uma instituição que vai cuidar deles. Não abandone os filhotes na rua, por favor. Sem mais delongas, então vamos para o vídeo. O primeiro versículo que eu quero comentar com vocês é o versículo 1, onde vai dizer: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Quando o salmista fala que seus inimigos, seus adversários, é como se estivesse falando das pessoas que se levantam contra nós. Mas o salmista coloca esses inimigos adversários não como nossos, mas como os de Deus. Então, quando as pessoas se levantam contra a nossa vida, principalmente por causa da justiça de Deus e porque nós obedecemos a Deus, eles passam a ser não nossos inimigos, mas sim inimigos de Deus. É Deus que se levanta e vê essas pessoas como inimigas dele, porque nós somos filhos dele e também porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, então nós somos um com ele. Sejam espalhados os seus inimigos e fujam dele os seus adversários. Então, tenha consciência de que você não está sozinho. Deus está tão conosco, né, nas nossas lutas, nas nossas guerras e provações, nos desafios da vida, da caminhada, que Ele chama os nossos inimigos não de nossos inimigos, mas sim os seus inimigos. Ele toma para si as nossas dores. Tive que parar as gravações para amamentar a criaturinha. Tava com fome, tava miando demais, tadinho. Voltando ao texto, tenha convicção e certeza de que você não está sozinho.
nas batalhas que você enfrenta, nessas lutas, nessas guerras. O Senhor, Ele tem tanto zelo por nós e nos ama tanto que os nossos inimigos, por causa dEle, pela obediência a Ele, pela palavra dEle, não são nossos, não são só nossos, mas Ele toma como os dele também. Claro que a gente tem que orar, é por isso que a gente tem que interceder pelos nossos inimigos. O Senhor Jesus diz: orem pelos vossos inimigos, abençoe que vos amaldiçoam, orem pelos seus adversários, porque a ira de Deus e o zelo de Deus, e o amor de Deus por nós, assim, a ira de Deus contra os nossos inimigos, é grande pelos que fazem mal a nós, que somos obedientes. Então, é por isso que temos que interceder para apaziguar a ira de Deus e para que essas pessoas venham ser alcançadas pela graça do Senhor também, porque um dia nós fomos também merecedores de ira. O próximo versículo que eu quero comentar com vocês é o versículo 3, que vai estar escrito: alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Nós temos que ter a consciência de que a alegria, o regozijo em Deus, o amor por Deus, a alegria de estar na presença de Deus é um direito que nós temos como filhos de Deus. E quem quer tirar esse direito de nós é Satanás. Então não deixe que Satanás entre na tua mente, no teu coração, de tal forma que tire a tua alegria de estar na presença de Deus e de ter Deus como seu Deus, o seu Pai, o seu Criador, quem te ama. Não perca a consciência de quem realmente é Deus. Nós adquirimos essa consciência, claro, nos alimentando da palavra. Os nossos olhos são a boca da nossa alma. Nós alimentamos a nossa alma com o que nós vemos, com o que nós pensamos. Depois de ver, a gente pensa naquilo, e assim a nossa alma se alimenta. Então, nós temos que sempre estar ligados com a palavra. Jesus é o verbo vivo de Deus, ou seja, Jesus é a palavra. Nós não podemos nos afastar do Senhor Jesus, porque assim nós vamos nos desligar da videira verdadeira. O Senhor Jesus, em João 15, ele vai dizer: nenhum ramo pode dar fruto se não estiver ligado na videira. Semelhantemente, vocês também não podem frutificar se não estiverem ligados em mim. Os frutos são a evidência do Espírito Santo dentro de nós. Se não temos frutos, temos um grande problema. O Espírito Santo não está em nós, está se apagando. Nós precisamos nos reconectar ao nosso Senhor, porque isso é mais importante do que qualquer obra. É o amor e a conexão que temos com Deus, porque Deus não entregou o seu Filho unigênico, o seu único Filho. Deus não entregou o Senhor Jesus para que nós venhamos a nos cansar, nos afadigar, trabalhar na obra, sem conexão com Ele. Porque o projeto, o plano de Deus era nos religar à presença dEle. Então, o maior objetivo de Deus é ter relacionamento com nós. Conosco, né? Com nós é ótimo. Então, o maior plano de Deus, o maior objetivo de Deus é ter relacionamento conosco. Por isso que o Senhor Jesus se entregou, por amor de nós, para que nós viéssemos a ter essa oportunidade de ter relacionamento com Ele. Você vai ver que, na passagem que eu vou deixar aqui, eu esqueci onde está, quando o Senhor diz: muitos me chamam Senhor, Senhor, mas nem todos que me chamam Senhor entrarão no reino dos céus. E os homens vão dizer, né, eu profetizei em teu nome, eu preguei, eu expulsei demônios em teu nome, eu operei milagres e maravilhas. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Então você vai ver que o critério que Jesus deixa evidente aqui nessa palavra é o conhecer, é o se relacionar. Jesus me conhece, eu conheço Jesus. Então, o mais importante que qualquer obra aqui é o relacionamento que nós temos com Deus. Porque a obra não vai nos salvar, mas sim o nosso relacionamento, claro que acompanhado da obra, porque com relacionamento com Deus eu tenho saúde, eu tenho alegria, eu tenho amor, isso me capacita a fazer a obra, mas quando eu me afasto
do amor de Deus, do relacionamento com Deus, eu não tenho forças para fazer a obra, eu faço a obra meio que por obrigação. Aquilo fica cansativo, aquilo fica pesaroso, aquilo fica difícil, o fardo fica pesado. E não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele, que a obra seja consequência para nós estarmos dentro da graça de Deus. Claro que temos que ser obedientes sempre, mas a prioridade que Deus deixa claro na palavra é o relacionamento que nós temos com Ele, porque Ele abriu esse caminho com sacrifício para nós. Nós não podemos desprezá-lo. Nós temos que ter um foco no que é o mais importante, que é isso, é o principal, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, versículo 3. Regozijem-se com grande alegria. Isso é um direito dos filhos de Deus. Não deixe Satanás te afastar disso. Versículo 4. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Aqui, quando eu li cantem a Deus, louvem o seu nome, o Senhor me trouxe como se isso fosse uma força para a gente. Como assim? Quando eu louvo, em meio à provação, em meio à dificuldade, em meio a cansaço, fadiga, eu ganho força de Deus, porque eu atraio a presença de Deus com o louvor sincero do meu coração e aquilo enche a minha alma, porque a presença de Deus ela vem e o Senhor ele se faz presente. Nós fomos feitos para viver na presença de Deus, assim como o peixe foi feito para viver na água, assim como a árvore foi feita para ter as suas raízes na terra, nós fomos feitos para viver na presença de Deus, cheios da presença de Deus. Então o louvor, no dia da dificuldade, é uma força para a gente, traz força para o nosso ser, para nós suportarmos o que nós precisamos suportar para obedecer o Senhor e seguir a nossa caminhada, como Paulo e Silas, eles cantaram na prisão às meia-noite. Então não aparte o louvor da sua vida jamais. Quando você perceber que você está muito em silêncio, fique desconfiado. O Espírito Santo pode estar te mostrando que você está muito em silêncio. Então louve o Senhor. Nunca deixe de louvar. Último versículo, versículos 5 e 6. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Saiba que você é aceito e acolhido por Deus, porque por mais que nós venhamos a passar traumas durante a nossa vida, o abandono, o desprezo, tudo isso o Senhor Jesus passou. Então Ele nos entende e Ele está conosco. Ele passou isso tudo para nos mostrar que Ele não nos menospreza, mas Ele nos dá tanto valor, irmãos, que Ele passa por isso para mostrar para a gente que Ele é com a gente, que Ele é humano, que Ele entende o que a gente passou, que Ele quis tomar essa dor para Ele, para que no meio dessa dor, no meio da perseguição, no meio da rejeição, no meio de traumas, nós possamos ter essa graça, porque Cristo passou isso por nós. Então, quando nós passamos por isso de novo, nós podemos recorrer a Ele, correr para os braços dEle e receber essa graça que nos dá força para suportar esses dias ruins. Então, mais uma vez, nós não podemos nos afastar dEle, porque Ele passou por tudo isso. Ele foi traído, Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado, Ele não recebeu crédito dos homens, os da própria terra dEle não deram crédito para Ele, mas esse é o filho do carpinteiro, a gente vê ele crescer, e agora ele está falando desse jeito, agora ele está fazendo essas coisas, e vai dizer que o Senhor Jesus ele não pôde operar muitos milagres na terra dele por causa da incredulidade, ou seja, eles não criam que ele era o Filho de Deus, o Messias enviado, porque viram ele crescer, enfim. Então ele foi menosprezado. Então o Senhor entende tudo que nós passamos, o Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor sentiu o que nós sentimos hoje. E Ele passou por tudo isso
só para não nos deixar sozinhos nessa hora, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, Ele levou sobre si. O que significa isso? Quer dizer que se eu passar pelos momentos difíceis, semelhantemente como o Senhor Jesus passou, eu vou ter a graça dele, a presença dele comigo hoje, porque ele decidiu passar mesmo não precisando. Como Deus, ele não precisava se ausentar da sua glória, mas ele quis para que quando eu passasse por esses momentos de dificuldade, eu não passasse sozinha. Você não passasse sozinho. Nós não passássemos sozinhos. Então, o Senhor é maravilhoso. Irmãos, até aqui me deu o Senhor que possamos estar firmes na graça de Deus. É um lembrete do Senhor com todo esse salmo, todo esse contexto por onde o Espírito Santo me levou, que possamos estar firmes nesse amor, que é o amor que nos traz força, amor que nos reveste, nos traz conhecimento, perseverança. Venhamos a gastar mais tempo com Deus e alimentar a nossa alma do que realmente importa, que é a palavra de Deus, em vez de ficar sempre no celular, sempre pensando no problema, sempre pensando nas coisas. A gente é o que a gente pensa, o que a gente vê. Então a gente tem que sempre focar no que é certo, olhar para Ele, olhar para a palavra e gastar dinheiro com livros que venham edificar a nossa vida, livros de homens e mulheres de Deus que venham edificar a nossa fé e que possamos nos distrair menos, porque a distração ela traz esses pensamentos como um bombardeio, que são as setas do maligno, para nos afastar de Deus. Então faça, se necessário, um jejum de celular, um jejum de tecnologia, até tal horário, ou de rede social. Eu vou pegar no celular porque eu preciso, por causa do trabalho, por causa do estudo, mas eu vou fazer jejum de Instagram, eu vou fazer jejum entre aspas, né? Eu sei que jejum é alimento, mas só para ter uma ideia, só para a gente ter um propósito. Jejum dessas redes sociais para já é um começo, né? Para a gente se religar com Deus, para se distrair menos e para que nós venhamos a ter foco e força na nossa caminhada da fé e não sermos roubados. Como o Senhor Jesus diz, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3. Irmãos, muito obrigado por ter me acompanhado até esse ponto do vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.